Fala galera, Manoca aqui, trazendo mais uma build de guerreiro aí em Path of Exile. Começo de ano, né? Build nova, nada melhor. E aqui eu vou estar mostrando, tá, uma Tier 16 que eu fiz. Não é uma Tier 16 que tá tão difícil, tá? Mas é a que eu tinha no momento e eu ia gravar hoje mesmo, então acabou sendo esta, beleza? Ela tava com o chão congelado e isso diminui nossa velocidade, então não fica tão legal, né? Mas como é uma Tier 16, eu queria mostrar isso pra vocês. Pra quem já é meu inscrito e tava acompanhando o canal, né? Eu tava fazendo uma build que o foco era a ruptura e houve uma mudança, né? Nessa build eu mudei algumas coisas e agora eu tô usando a debandada. E a questão não é o dano, tá? A ruptura também faz Tier 16. Só que a questão é que essa daqui tem um Clear Wave, Clear Wave não, né? Um Clear de mapa mais rápido, tá? Então é uma habilidade que tem mobilidade, a habilidade ali que dá um dano em área também. A ruptura tem até mais dano do que ela, bem mais dano do que ela no caso, mas ela faz essa explosão e serve para matar os bichos pequenos e os elites a gente mata ali com Hammer of God, tá? O martelo dos deuses. Então, eu vou estar explicando tudinho pra vocês como tá essa build, o que eu mudei nela, como ela tá funcionando, beleza? Os itens, habilidades, tudo certinho pra vocês. E se vocês quiserem que eu continue, né, a da ruptura, comente aqui, tá? Se eu ver que bastante gente tá pedindo, eu faço no dia seguinte já a continuação lá da ruptura, tá? Que também é bem bacana, só que é mais por mobilidade mesmo, eu escolhi a debandada, beleza? Então bora lá para as habilidades. Então aqui em habilidades, tá? Nossa estampida é a habilidade de matar os monstros pequenos, tá? Ela não dá muito dano em alvos únicos, esse é o único defeito dela. E aqui vamos usar o ritmo marcial, que aumenta a velocidade, a explosão de armadura, que quando quebramos a armadura causa uma explosão. Ali aumenta 40% do nosso dano em área. E aqui quando nós nos movemos por 2 segundos, nós causamos ali 40% de dano. Eu não vou estar explicando gema por gema, tá galera? Eu vou deixar o link na descrição explicando todas as gemas. Aqui é a infusão de fogo, tá? Ela aumenta bastante seu dano. Se você tiver bastante velocidade de ataque na arma e na luva, você pode estar trocando ali no lugar de velocidade de ataque. E se você tiver uma joia perfeita, né? Aí você coloca as 6 joias ali. Aqui o herbalismo, né, que nos recupera ali os frascos, aumenta ali em 30%, também recupera 1% da nossa vida. Flamabilidade, tá, uma habilidade muito bacana, é uma maldição que é da bruxa, beleza? E ela diminui ali 40% da resistência a fogo dos inimigos. Bem bacana enfrentar elites, tá? Elites que tem resistência a fogo ou bosses, tá? Normalmente elite morre com uma Hammer of God, nem precisa disso, mas se ele tiver resistência, é bacana. Investida com escudo, tá? É uma habilidade de mobilidade, só serve para isso mesmo. Ela serve para fazer você locomover mais rápido nos mapas. Aqui nossa estrela, né? O martelo dos deuses, que é a nossa habilidade de dano, vai dar one shot praticamente quase todos os bosses do jogo. E se você tiver com a build muito bem montada, vai dar em todos os bosses, tá? Então aqui eu tô mostrando a gema, chama eterna, tá? Agora nosso foco não é tanto dano bruto, e sim um dano incendiado, tá? Então causamos um dano bem bacana, mas o inimigo fica incendiado e toma mais dano pro fogo posterior do que do próprio dano no momento, beleza? Aqui nosso grito, tá? Nosso clamor, vamos usar ali com habilidades suportadas com 7 de 4 de fúria, tá? Bem bacana para estacar ele, tá? E aqui quando você tiver 10 de fúria, aumenta 30% sua próxima habilidade, tá? Então você usa ali o clamor quando você tiver 10 de fúria. Presença imponente para dar aquela tirada de resistência elemental dos inimigos, tá? A presença esmagadora aqui, limiar de afeições elementais, é reduzido em 23%, bem bacana. O totem, muita gente me perguntou, tá galera, que não tava conseguindo colocar habilidade. Temos 2 totens no guerreiro, tá? Um deles não dava pra pôr habilidade, esse daqui é o totem de nível 52, tá? Blindagem reciclada, essa aqui é muito importante, ela aumenta bastante sua armadura, dá mais ou menos ali 10% ali da sua armadura máxima, muito, muito legal. E essa aqui, lembrando que vocês têm que melhorar a qualidade, tá? Então, vou estar aumentando aqui a qualidade, para vocês verem, tá? Que dá uma mudança muito bacana. Então, ó, como vocês podem ver, ela tá dando 6% ali de armadura por acúmulo, tá? Vamos lá ver aqui, 6% por acúmulo. Quando eu colocar em 20, ela vai para 7, tá? Então, isso aqui estaca com com outras habilidades também. Então, a presença esmagadora é bacana, o clamor infernal também é bacana você colocar qualidade. Não é todas as habilidades que é útil, tá? Então, o clamor, os nossos
habilidades persistentes, né, nossas habilidades de aura, né, que consomem espírito, sempre é bem importante colocar qualidade nelas, tá? Então fica muito, muito legal isso aí. Agora falando dos nossos equipamentos, tá? Mudei quase todo o set comparado à build anterior. Então vamos lá. O primeiro item que eu vou estar mostrando para vocês é a nossa arma, tá? Então acabei comprando essa arma ontem. Então grande parte ali do vídeo eu nem tava utilizando ela, tá? Eu tava utilizando a outra arma, beleza? Essa arma que eu acabei pagando 180 Exalted, tá? Tava por 2 Divine, mas a gente deu uma choradinha. Aqui na luva, essa luva eu paguei 1 Exalted, bem baratinha. Me faltou força para usar aquela arma, então eu tive que tirar a força, mas essa aqui era a minha luva anterior, tá? Então é muito legal ter velocidade de ataque nas luvas, mas se você comprar uma arma que tem 212 de força, 194, vai ficar bem complicado você colocar isso na luva, beleza? Aqui no cinto tá resistência de caos, força é essencial, vida máxima, eu queria um com vida máxima maior, mas eu não achei por um preço bacana ainda. Aqui na bota, vamos usar armadura aumentada, vida máxima e força, tá? Bem importante. Aqui no anel, eu coloquei esse ganha 20 de mana por inimigo morto, é muito importante, pois a build tá consumindo muita mana. Caso contrário, você vai ter que ativar ali uma habilidade que ao invés de gastar mana, você vai gastar a sua vida, tá? Pra utilizar elas, que também dá pra fazer isso, beleza? Nesse outro anel, tá? Com resistência a caos, bastante força, dano de físico em ataques e dano de ataques de fogo também, tá? Funciona muito bem na nossa build. Aqui no amuleto, temos duas opções. Esse amuleto normal, tá? Ele dá bastante força e também dá pontos para todos os atributos. Vamos precisar desse todos os atributos por conta do nosso peito, se você for utilizá-lo. Esse aqui é uma opção caso você não utilize o peito, que vai te dar exposição a fogo. Todo inimigo com exposição a fogo ali fica com 20%, tá? A menos de dano, 20% tomando mais dano, tá? Então bem legal esse amuletinho. Aqui nosso elmo, tá? Vida máxima também seria bem legal ali no lugar de raridade de itens, mas eu tô tentando fazer uma build ali com raridade. Então, recomendo você trocar esse raridade por uma resistência, alguma coisa do tipo. Aqui no nosso escudão, bastante bloqueio, tá, gente? Precisa de um escudo com bastante chance de bloqueio. A armadura também é bem bacana ter muito. E aí, força também é bem importante. E esse aqui é o peito, tá? Ele precisa de 51 de todos os stats. Então, com outro amuleto fica bem complicado, você vai ter que colocar a inteligência ali no seu elmo, caso você queira usar ele, tá? Sem o amuleto, que eu tô utilizando ali, tá? E ele tem várias versões, tem a versão com raridade de item, ele tem a versão com vida máxima, ele tem versão com defesas globais. Eu recomendo particularmente você usar com espírito e vida máxima, tá? Então, a cada pedra que você coloca, pedra de alma, tá, galera? Não vai encaixar qualquer pedra que não vai dar certo. Tem que ser aquelas de alma, que aquelas que dropamos lá no nosso caos, tá? Na chave de caos lá, esqueci o nome, tá? No templo lá de caos, ela aumenta ali 5% por pedra. Então, se você pegar isso, vai aumentar ali em 20%. Eu peguei raridade de item, mas isso faz com que ficamos mais papel, tá? Então, se você gosta de jogar mais seguro, tá? Você faz com vida máxima. Agora, antes de ir para a árvore de habilidades, tá? Eu quero mostrar eu enfrentando um boss de tier 16, beleza, galera? É um boss que já tem um HP ali elevado e vocês vão ver que é bem tranquilo. E o peito, eu acabei não falando, tá? Eu uso um peito que não é único, se você não usar o lendário ali, você usa um peito com o máximo de armadura possível, tá? Igual o escudo. O meu peito ali tinha 1800 ali de armadura. É bem bacana você ter aí uma média para você bater uma armadura legal e tomar uma redução de dano. Como vocês podem ver, olha o dano de incêndio, né? É absurdo isso aqui. É só atacar e sair correndo de perto do bicho que vai dar tudo certo, galera. Agora na árvore de habilidades, eu ainda não enfrentei a última ascensão, tá? Acabei morrendo lá no boss, eu não fiquei com vontade de gastar mais 50 Exalted pra tentar novamente. E eu ainda tava com a outra arma, como eu disse, eu comprei recentemente essa nova arma, agora eu vou tomar coragem e vou fazer. Mas o meu próximo foco aqui é pegar essa vida máxima, mas se você já tá com uma vida legal, você tá vendo que você não tá morrendo, você pode pegar aqui a área de efeito de pancada e rasga a terra, tá? Pra você ter mais ali chances de abalos secundários, que é muito legal também, beleza, galera? Aqui vamos pegar
pegar ali a parte de dano corpo a corpo, que, né, é muito importante para nossa build. Efeito aumentado ali de quebra de armadura também é bem importante. Quando quebramos a armadura, explodimos os inimigos próximos, por conta de uma gema ali da nossa debandada. Aqui vamos aumentar ali nosso dano de fogo, tá? Quando o inimigo está incendiado aqui, mas recebe mais 12 de dano de fogo também, bem bacana. Aqui alguns pontinhos de inteligência para capar ali, para poder utilizar o peito. Lembrando que não é obrigatório único, tá, galera? Você usa se você quiser, pode usar outro peito, vai ficar tão bom quanto. Aqui a gente ganha força e armadura também, tá? Então bem bacana. Aqui dano com armas de 2 mãos, como o foco é uma arma de 2 mãos, então bem legal, aumenta demais o dano aqui, mais de 80% se você contar ali tudo, tá? Aqui mais pontos de inteligência, destreza, etc. Velocidade de ataque é reduzida, mas as magnitudes de afeições são infligidas são maiores, tá? E bem bacana isso daqui para afetar ali o incêndio nos inimigos. Aqui eu acabei tirando porque faltava 5 de força ali para mim poder usar minha arma, mas eu vou colocar de volta, tô quase pegando nível ali, tá, galera? Eu tive que fazer umas mudanças aí que eu vou falar para vocês. Aqui você ganha bastante força, mas perde ali mana, tá? Gasta mais mana no caso. Aqui nossa sangue do gigante, que permite, né, utilizarmos ali a arma de 2 mãos com apenas uma. Aqui mais dano com massas, tá? Então a Bárbaro só tá usando massas no momento. Não temos espadas ainda no jogo e etc. Então bem bacana, que dá 12% de chance de abalo secundário, muito importante. E aqui vai dar mais dano, atordoamento também, bem legal. Aqui o avatar de fogo que faz todo o nosso dano ali virar dano de fogo e por isso não podemos dar outros tipos de dano, beleza, galera? Aqui eu peguei por conta do força aumentada ali em 5%, tá, galera? Eu vou deixar a build de uma forma diferente lá no site. Eu fiz isso porque minha arma consome muita força. Eu recomendo vocês pegar uma arma que consuma menos força, beleza? Pra você estar seguindo a build mais segura, que eu perdi muita armadura pra fazer isso. Então eu tinha mais de 80 e poucos por cento de armadura, eu caí pra 70, tá? Então, isso aí acabou afetando um pouco minha armadura. Ali, aquele ponto de fogo também é bem bacana de você pegar se você tiver pontos ali disponíveis, beleza? Aqui mostrando alguma joia. Essa joia ainda é quando eu usava a ruptura, tá? Então, eu tenho que atualizar aí as joias. Aqui mais efeito de área, tá? Então nossa debandada vai pegar uma área maior. Quando você matar inimigos, isso vai escalar ali em 20% e vai aumentar a área, que é bem bacana. Aqui vamos pegar aqui bastante armadura e chance de bloqueio, beleza, galera? E aqui nessa última parte, cada 1% de chance de bloqueio você recebe 1% de dano. Então é muito importante você ter 75% de chance de bloqueio. Existe duas posturas ofensivas, tá? Tem uma mais pro lado direito ali do mapa, mas só pegamos uma, beleza? Então só ali já aumenta 75%. Aqui vamos ganhar mais 3% de todos os elementos resistência máxima. Então em vez de 75 vai para 78. Bem legal, tá? Já que somos corpo a corpo, muito importante, beleza? E também nos dá uma ajudada ali com 5% de resistência a todos os elementos. Aqui mais força. Mais uma joia. Aqui aumenta ali nosso acúmulo de atordoamento e quebra de armadura. Isso aqui é indispensável, você precisa pegar esse ponto, porque precisamos quebrar a armadura mais facilmente dos inimigos, já que explodimos eles quando quebramos a armadura, tá? Então, por conta de uma gema, como eu tinha dito antes. Aqui mais ponto de atordoamento, tá? Vida máxima eu peguei ali também por causa da força. Aqui chance de bloqueio, quando você bloqueia ali você ganha 6% de vida, tá? E tem um escudinho único que eu vou deixar também no link da descrição, que ele dá 4% de vida a cada vez que você bloqueia um golpe, muito legal, e também dá um atordoamento forte. Aqui é onde eu colocaria, tá? Tava tudo posto esse lugar aí, ó, exigência de força de botas, também adiciona armadura, então eu tirei todos os pontos daí, tá? Pra tentar caçar força pelos caminhos, para poder utilizar minha arma, mas a build original não utiliza. Lembrando que essa build aqui, eu me baseei em uma build de um americano, não sei de que região dele, tá? Então vou deixar aí no link da descrição o nome do cara também, beleza, galera?
E é isso, beleza? Aqui, lembrando, aqui a magia é sanguínea, tá? Se você tiver com uma arma que causa mais 7, um martelo ali, uma massa, né? Que tem mais 7 de dano de corpo a corpo, vai faltar mana. Então é muito importante você usar a magia sanguínea. E aí é recomendado você ter o escudo único que vai te curar bastante, beleza? E caso contrário, você dá pra ficar com a mana mesmo, não precisa converter o custo para a vida, só se você tiver uma gema muito alta de corpo a corpo. Agora falando um pouco, né, de como funciona a build, em geral você vai ficar usando debandada ali, matando os grupos de inimigos. Ela é fraca contra um alvo único, tá? Então se você tá contra um elite, use o martelo dos deuses, diferente da ruptura que resolvia praticamente o problema, você só usava o martelo dos deuses contra o boss, aqui não, tá? Você vai usar bastante o martelo aí contra elites, você ataca o martelo dos deuses e segura ali seu escudo para se defender, enquanto espera o martelo cair. Não tem erro, tá, galera? Só se for muito golpe mágico para você acabar morrendo, beleza? Mas em geral é isso. E contra boss, galera, você vai usar o totem, vai esperar carregar ali os 10 de fúria, vai utilizar o seu clamor, vai usar a maldição lá que eu falei, tá, galera? Que diminui 40% da resistência do boss. Se você estiver usando aquele amuleto, tem uma feição ali também na árvore de habilidades que diminui mais 20%, você vai ter ali 60% de redução de elemento de resistência do inimigo, tá? Do boss. E aí ele toma muito, muito dano, tá? Chega em danos mais de 10 milhões se o boss tiver tudo aquilo de HP, de incêndio, beleza? Então vocês podem ter visto que o dano não era muito alto de uma vez, mas o incêndio ali fica por um longo período, beleza? Então dificilmente um boss aguenta, principalmente se você tiver com uma arma bem forte. Em geral é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês curtiram, tá? Se inscreve aí no canal, deixa aquele likezão, comente, beleza? Se vocês querem ver ali a continuação da ruptura, também comente aí pra mim saber, né? E fazer um vídeo. Provavelmente essa semana ainda, amanhã ou depois de amanhã, eu vou fazer uma build de mercenário, tá? Então eu tô com um mercenário no mesmo nível do bárbaro, por isso que eu demorei um pouco. Eu tô com 2 personagens no nível 87, então consumiu aí 300 horas pra conseguir esse feito. Pelo jeito eu sou meio lentinho pra upar. Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Um abraço a todos, feliz ano novo atrasado, né? já passou uma semana, mas é isso. Muito obrigado por quem assistiu até aqui, valeu, é nóis!